dia. Hoje a aula se destina a resolver exercícios sobre circunferências, ou mesmo tirar alguma dúvida daquilo que você estudou ou assistiu nos vídeos sobre circunferências. Tá certo? Então, no chat eu já postei os problemas que tinham sido sugeridos, e a ideia agora é que, à medida que algum for perguntando alguma coisa, eu possa estar respondendo ou até mesmo conduzindo a discussão para a gente chegar numa resposta. Então, estou à disposição. Quem não está com o livro, pega o livro aí, tá bom? Para poder ir acompanhando. Pega as anotações, aquilo que tentou fazer de exercício. Foram vários vídeos que foram disponibilizados, porque tem muita informação sobre circunferência. Bom, no chat a Marisa está falando sobre o problema 412. O problema 412 é do capítulo 11. Trata de ângulos em circunferência. O 412 diz o seguinte: seja ABC um triângulo acutângulo e H1, H2 e H3 os pés das alturas. A altura indica a distância de um vértice até a reta que contém o lado oposto. Então, a altura sempre tem uma extremidade num vértice e uma extremidade na reta que contém o lado oposto. Essa extremidade que fica na reta que contém o lado oposto é que é chamada de pé da altura. Tá bom? Então, as alturas vão ser AH1, BH2, CH3. Prove que o ortocentro H do triângulo ABC é o incentro do triângulo H1, H2, H3. Tá? Então, vou fazer a figura e a gente vai discutir. A única condição que eu coloco no triângulo ABC é que ele seja acutângulo, ou seja, os três ângulos agudos, pegando que não tenha nada de especial além disso, além dos três ângulos serem agudos. Bom, por que ele coloca os três ângulos agudos? Porque quando o B e o C são agudos, fazem com que a altura que sai do vértice A fique interna ao triângulo. O B sendo agudo e o C sendo agudo, eles cabem dentro de triângulos retângulos, como estão aqui. Da mesma forma, o A e o C sendo agudos, fazem a altura do triângulo traçado pelo vértice B ser interna ao triângulo. E da mesma forma, o A e o B sendo agudos, fazem a altura traçada pelo vértice C ser interna ao triângulo. De capítulos anteriores, a gente já sabe que as três alturas, as retas que contêm as três alturas se intersecam no mesmo ponto. A gente vai chamar aqui de H, aqui é H2 e aqui é H3. Onde o H é o ortocentro desse triângulo. Então, quando o triângulo é acutângulo,
você obrigatoriamente fica com as 3 alturas internas e o ortocentro fica interno ao triângulo. Se por acaso um triângulo for obtusando, esse ortocentro vai para fora do triângulo, fica no exterior do triângulo. E se ele for retângulo, o ortocentro coincide com o vértice onde está o ângulo reto. Então ele quer descartar essas possibilidades, em que o ortocentro fica fora do triângulo ou fica sobre o vértice do ângulo reto. Ele quer um triângulo que o ortocentro fique no interior do triângulo, como está desenhado aí na figura. Ele quer mostrar que esse ortocentro do triângulo ABC, ele desempenha um outro papel nesse triângulo aqui. Desempenha um outro papel no triângulo H1, H2, H3. Que papel é esse? Ele disse que mostra que isso aqui é em centro do triângulo preto, que foi desenhado aí. O incentro é o encontro das bissetrizes internas. Então, quando eu quero mostrar que isso aí é o incentro, eu preciso mostrar que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de X, tem que ser igual a esse daqui que eu vou chamar de Y. Bom, pelo menos pelo que eu estou vendo aqui, eu vou fazer a figura um pouco maior, porque senão vai ficar difícil de vocês visualizarem. Então, rapidinho aqui, vou só ampliar um pouco a figura. Vai ajudar na hora da gente discutir. Fazer uma vez primeiro. Você tem a primeira altura, H1, segunda altura, H2, e a terceira altura, CH3. Esse ponto aqui vai ser o ponto H. E a gente vai ter que analisar o papel que esse ponto H desempenha nesse triângulo aqui. Para mostrar que ele é no centro desse triângulo, a gente vai tentar mostrar que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de X, ele é igual a esse daqui que eu vou chamar de Y. E que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de Z, ele é igual a esse ângulo aqui, que eu vou chamar de W. Se eu mostrar que X é igual a Y e que Z é igual a W, então ele é um encontro das duas bissetrizes internas do triângulo H1, H2, H3, com uma terceira bissetriz interna também tem que passar no mesmo ponto, então vai ser o encontro das bissetrizes e, portanto, vai ser chamado de incentro. Bom, para resolver esse problema não é simples, a gente precisa usar o resultado da parte de ângulos, que diz o seguinte: quando você tem um segmento, chamar aqui de AB, o conjunto de todos os pontos que olham para AB segundo um ângulo reto formam uma circunferência, e a circunferência de diâmetro AB. Então, se eu começar a pegar pontos aqui, P, onde APB seja reto. Pegar um outro ponto aqui, Q, onde AQB seja reto. Ou seja, se eu começar a pegar todos os pontos que olham para AB segundo um ângulo reto, esses pontos vão estar localizados num lugar geométrico, que vai ser a circunferência de diâmetro AB. Então, sempre que você visualizar um ponto que olha para um segmento segundo um ângulo reto, já saiba que ele está sobre a circunferência de diâmetro naquele segmento. Tá? E no caso aqui, a gente tem vários ângulos retos, vários ângulos de 90 graus. Então, a gente vai ter algum cuidado aqui. Por exemplo, H2. H2 está olhando para BC
segundo um ângulo reto. Então, ele está na circunferência de diâmetro BC. Mas H3 também está. Então, se eu traçar a circunferência de diâmetro em BC, ela tem que passar em H3 e também passar em H2. Ela vai ter que passar assim, em H3 e H2. Já, por exemplo, em relação a AC, você tem H1 olhando para AC segundo um ângulo reto e H3 olhando para AC segundo um ângulo reto. Então, se eu traçar a circunferência de diâmetro AC, ela tem que passar em H3 e H1. Eu vou fazer isso aqui em preto. A circunferência de diâmetro AC, ela passa tanto em H3 quanto em H1. E agora, para AB, a mesma coisa. Se você pegar o segmento AB, H1 está olhando para AB segundo um ângulo reto, H2 está olhando para AB segundo um ângulo reto. Então, se eu traçar a circunferência de diâmetro AB, ela vai ter que passar em H1 e vai ter que passar em H2. Eu vou desenhar aqui em vermelho. Então, ao traçar a circunferência de diâmetro AD, você vai ter algo como está mostrado aqui em vermelho. Aí vamos lá, agora tentar olhar para esses ângulos aqui. O ângulo X, percebe que o vértice do ângulo X está sobre a circunferência preta e está sobre a circunferência vermelha. Então, o ângulo X está inscrito nessas duas circunferências. Olhando na circunferência vermelha, o ângulo X ele é um ângulo inscrito que está olhando para esse arco aqui. Ó. Se um ângulo inscrito olha para um arco, quanto é a medida desse arco? É uma das propriedades lá da parte de ângulo. A medida do ângulo inscrito é sempre metade da medida do arco. Então, se esse arco mede x, desculpa, se esse ângulo mede x, esse arco que ele observa aqui vai medir 2x. Tem um outro ângulo inscrito, só que não na circunferência vermelha, que olha para aquele arco 2x. Se você olhar aqui para o B está sobre a circunferência vermelha. Ele olha para o arco 2x. Então, ele também é um ângulo inscrito. Todo ângulo inscrito mede metade da medida do arco. Se o arco é 2x, então isso aqui força o ângulo ter medida x. Vou desenhar aqui de preto. Esse ângulo aqui vai ser x, porque ele é um ângulo inscrito na circunferência vermelha e que olha para um arco de medida 2x. Esse mesmo ângulo x, ele é inscrito não só na circunferência vermelha, mas ele é inscrito na azul também. O vértice está sobre a circunferência azul e ele está olhando para um certo arco da circunferência azul. Então, um ângulo inscrito que olha para um certo arco da circunferência azul força que esse arco aqui ele tem que ter medida o dobro desse ângulo. Então, se esse ângulo é x, esse arco aqui tem que medir 2x.
Olhando agora para esse, olhando agora para o ângulo Y. O ângulo Y, ele tá sobre a circunferência preta. Está inscrito nela. Se você olhar para o ângulo Y, ele está observando esse arco aqui, ó, da circunferência preta. O ângulo Y, que está inscrito na circunferência preta, faz com que esse arco aqui tenha medida 2y. Ainda sobre a circunferência preta, olhando para a circunferência preta, esse arco, esse ângulo aqui, ó, também está inscrito na circunferência preta, e olhando para o arco, medida 2y. Então, isso aqui faz com que ele meça y. Finalmente, esse ângulo aqui está inscrito na circunferência azul. E está olhando para esse arco aqui. Bom, mas um ângulo inscrito é sempre metade da medida do arco que ele observa. Então, você vai ter que o y vai ter que ser a metade do x. E aí você chega à conclusão que o y vai ser igual a x. Isso faz com que parte do que eu estava precisando fosse resolvido. Se y é igual a x, isso aqui é uma bissetriz interna. Aí eu vou tentar fazer argumentos semelhantes para tentar mostrar que W é igual a Z. Se eu conseguir mostrar que W é igual a Z, isso aqui também vai ser uma bissetriz interna do triângulo H1, H2, H3. E aí o encontro de duas bissetrizes internas é um incentro. Tá? Então, é um problema complicado, que exige uma certa construção que não é tão trivial, mas que está relacionada a essa ideia aqui. Conjunto dos pontos que olham para um segmento segundo um ângulo reto formam um lugar geométrico, que é a circunferência de diâmetro nesse segmento. Conseguiu acompanhar, Marisa? Então, toda essa nossa discussão foi para mostrar que o x é igual ao y. Teria agora que mostrar que o W é igual ao Z. Argumentos parecidos. Feito isso, tem outra maneira de provar isso? Não sei. Alguém conseguiu fazer de outra forma? Eu fiz dessa forma porque é um problema que eu já conheço. Já resolvi outras vezes. Mas a maneira que eu consegui fazer foi utilizando essa ideia. Que eu acho um problema importante, não por ser difícil, mas pelo fato de usar essa ideia aqui. E toda vez que você tiver vários ângulos, olhando para o mesmo segmento, segundo ângulos retos, eles estão sobre a circunferência de diâmetro naquele segmento. Aí você joga uma circunferência no problema que anteriormente não tinha. E aí, tudo que você souber sobre circunferência, você pode usar lá. E, obviamente, ângulos na circunferência também. Bom, Marisa disse que conseguiu, então, a princípio, a dúvida dela tá bem encaminhada, a resolução. Daria para resolver escrevendo uma circunferência e usando segmentos tangentes? O problema é que quando você escreve uma circunferência, você não sabe em que pontos ela vai estar tangenciando. Não tem essa obrigatoriedade de estar tangenciando o pé das alturas, não. Então, se eu colocar uma circunferência aqui, ela vai estar inscrita no triângulo, só que os pontos de tangência não vão ser H1, H2 e H3. Ou seja, você joga um elemento que está desconectado de H1, H2 e H3. Foi a pergunta que o Jefferson fez aí no chat. Se daria para resolver escrevendo uma circunferência e usando segmentos tangentes. Além disso, usar segmentos tangentes
você trabalha com comprimentos, você não trabalha com ângulos, que é o problema que ele fala aqui. Ele diz que é no triângulo H1, H2, H3. Aí, de novo, se você escrever aqui, vai ter pontos de tangência e vai ter um centro. Esse centro não é necessariamente o H, porque o H, o centro de uma circunferência inscrita tem que ser o micentro. E aí eu não tenho certeza se isso aqui é um micentro. Isso é o que o problema pede para fazer. Então, se eu colocar uma circunferência inscrita, eu teria que mostrar que o H é o centro dela. Pode ser que a ideia seja essa que você queira fazer, né? Coloca a circunferência inscrita e tenta mostrar que o H é o centro dela. Se você conseguir, aí sai. Só não vejo como é que os segmentos tangentes vão poder ajudar nisso. Mas é um caminho que eu não percorri. Então, se é uma ideia que você acha que dá certo, tenta desenvolver. Sabrina está pedindo para explicar a questão 502. Questão 502 está no capítulo de semelhança entre triângulos, onde nesse capítulo que ele trata de circunferência é o que ele chama de potência de ponto. Questão 502, a gente consegue fazer sem potência de ponto, mas a gente consegue utilizar a potência de ponto para resolver. Vou tentar explicar as duas ideias, tá? Aproveitar aqui o compasso, a questão ficar um pouco mais bem desenhada. Na questão 502, tem uma figura como essa. O é o centro dessa circunferência preta, e ele coloca dois raios perpendiculares. O raio OA é perpendicular ao raio OB. Isso aqui é um quadrante, um quarto do círculo. Dentro desse quarto do círculo, você tem um círculo menor que tangencia esse quadrante nas suas bordas, ou seja, os dois raios nesse arco aqui. E a pergunta, se 2R é o diâmetro do raio da circunferência maior, ou seja, se isso aqui é o raio da maior, quanto é que mede o raio desse menor? Quanto é que mede aqui o R? Obviamente, o R tem que ser em função do R. Aí o problema seria obter R
Rzinho em função de Rzão. Esse raio. Bom, vamos pegar alguns resultados lá. Sempre que uma circunferência tangencia uma reta, o raio que vai até aquele ponto de tangência é perpendicular à reta. Então, ao invés desse raio que eu desenhei aqui, eu vou desenhar raios aqui mais importantes. Daqui para cá, chegou no ponto de tangência com uma reta, vai ter ângulos retos aqui. Da mesma forma daqui para cá. Então, isso é quase que obrigatório em problemas que envolvam circunferência tangenciando reta. Você tem que traçar o raio até o ponto de tangência e colocar lá ângulos retos. Mas você tem também duas circunferências se tangenciando. Quando duas circunferências se tangenciam, também tem um resultado importante. Esse ponto de tangência, ele fica alinhado com os centros da circunferência. Como assim, Eduardo? Se eu traçar a reta que passa pelo centro de uma circunferência e pelo centro da outra circunferência, essa reta sempre vai passar no ponto de tangência da circunferência. Então, o ponto de tangência da circunferência e os dois centros são sempre colineares. E aí, traçar essa reta vai ajudar a gente a tirar algumas conclusões. Bom, vamos lá agora. Então, aqui eu tenho algumas coisas que vão me ajudar. Vou chamar aqui os pontos de tangência por letras. Vou chamar aqui de T e aqui de P. Então, se você olhar para o quadrilátero CTOP, ele tem 3 ângulos retos. Tá? O que obriga o quarto ângulo também a ser reto. Então, é um retângulo. Só que é um retângulo bem particular. Um retângulo que possui base e altura com a mesma medida. Porque isso aqui é R, isso aqui é Rzinho. Então, um retângulo de dimensões congruentes. Só um minuto. Eu vejo aqui um probleminha que está dando, que a bateria está descarregando e está tudo conectado. Pronto, era o disjuntor da tomada que estava desligado. Deu certo agora. Não tem perigo de descarregar. Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ser um quadrado. Mais que um retângulo, isso aqui vai ser um quadrado. Quadrado de lado é. Bom, dentro desse quadrado de lado R, eu consigo calcular essa diagonal aqui. Ó. E aí basta aplicar o teorema de Pitágoras. Você tem triângulos retângulos aqui, ó, com catetos R e R. Se eu aplicar Pitágoras no triângulo OCD, a gente vai ter que OC ao quadrado vai ser igual a R ao quadrado mais R ao quadrado. OC ao quadrado, 2R ao quadrado. OC vai ser igual a R raiz de 2. Que é um resultado que ele coloca até como uma aplicação do teorema de Pitágoras no livro. Que a diagonal de um quadrado vai ser sempre a medida do quadrado vezes raiz de 2. Então, esse tamanho aqui, eu sei que vai valer R raiz de 2. Esse tamanho aqui, ó, eu também sei quanto é que vale. Porque ele é o raio da circunferência menor. Isso aqui é Rzinho, isso aqui é R raiz de 2. Quando você soma esses dois segmentos, que eu sei que estão alinhados, porque as circunferências são tangentes, isso vai dar justamente ó, o Rzão, o raio da maior. Então, eu vou ter que R
mais R raiz de 2 vai ser igual a Rzão. Aí, de novo, isso só pode ser usado pelo fato de eu saber que esse trecho com esse daqui está numa reta só. Então, a soma deles está dando o raio da circunferência maior. E o R em evidência, você vai ter Rzinho, que multiplica 1 mais raiz de 2, igual a Rzão. Passo 1 mais raiz de 2 dividindo, então Rzinho vai ser Rzão sobre 1 mais raiz de 2. Racionaliza. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por um número que torne essa fração equivalente, mas sem raiz no denominador. No caso, seria multiplicar por raiz de 2 menos 1 em cima e embaixo. Isso aqui vai te dar, vai ficar o quadrado do primeiro, que é 2, menos o quadrado do segundo, que é 1. Então, vai dar 1. Logo, você vai chegar aqui, Rzinho, vai ser Rzão, que multiplica a raiz de 2. Esse aqui é o resultado final para esse problema. E aí perceba que nessa solução eu não usei potência de ponto, mas usei algumas propriedades de tangenciamento. Tangenciamento de circunferência em relação à reta e tangenciamento entre duas circunferências. Tá? Então, essa seria uma resolução minha. Como fazer tentando utilizar a potência de ponto? Eu posso pegar simplesmente essa parte aqui. Pegar aqui o ponto O. Esse trecho todo eu sei que é Rzão. Daqui para cá. Só que dentro desse trecho todo, você tem a circunferência menor. Então, a Rzão desse trecho todo. E essa parte aqui de dentro é 2Rzinho. E você tem aqui, que aqui é uma parte tangente, Rzinho. Então, eu posso fazer a potência do ponto O em relação àquela circunferência menor. Como assim? Quando você tem um ponto no exterior de uma circunferência, você tem o seguinte resultado. Circunferência e um ponto fora. Não importa qual a reta que você traça pelo ponto que intersegue a circunferência. Se você pegar trecho todo vezes a parte de fora, o resultado é sempre o mesmo. Então, esse trecho todo vezes a parte de fora é igual a esse trecho todo vezes a parte de fora, que é igual a esse trecho todo vezes a parte de fora, que é igual a esse trecho todo vezes a parte de fora, para qualquer reta. Esse resultado só depende do tamanho da circunferência e da distância que o ponto está do centro da circunferência. Se só depende do ponto e da circunferência, então é uma característica que o ponto tem em relação à circunferência. É uma propriedade que ele tem em relação à circunferência. É uma potência do ponto em relação à circunferência. Potência tem a ver com poder. É um poder que o ponto tem em relação à circunferência. Tá? Então, no caso aqui, quando a reta está tangente, o segmento todo e a parte de fora é a mesma. Então, quando eu fizer aqui o segmento todo vezes a parte de fora, vai ficar Rzinho ao quadrado. Quando eu fizer aqui o segmento todo, que é Rzão, vezes a parte de fora vai ser
Rzão tirando 2Rzinho. Aí eu obtenho uma equação que fala de Rzão e Rzinho. Eu vou ter que tentar resolver essa equação para Rzinho. Ou seja, obter Rzinho em função de Rzão. Aqui vai ficar Rzão ao quadrado igual Rzinho ao quadrado igual Rzão ao quadrado menos 2 Rzão a Rzinho. Ou ainda, Rzinho ao quadrado mais 2 Rzão a Rzinho menos Rzão ao quadrado igual a zero. Lembrando que o que eu quero obter é o Rzinho. Então, isso aqui é a minha incógnita. O Rzão é um valor conhecido. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau na incógnita Rzinho. Aí eu vou resolver essa equação na incógnita Rzinho. Vou calcular o delta, B ao quadrado. O B é isso aqui, ó. 2Rzão. Menos 4 vezes o A, que no caso aqui é 1, vezes o C, que é menos Rzão ao quadrado. Delta vai ficar 4Rzão ao quadrado mais 4Rzão ao quadrado. Delta vai dar 8Rzão ao quadrado. Resolvendo aqui, então Rzinho vai ser menos B, menos 2Rzão, mais ou menos a raiz quadrada de delta, 8Rzão ao quadrado, dividido por 2. A princípio, você teria dois valores para Rzinho. Só que você não pode usar o menos aqui, porque senão ficaria um negativo mais um negativo, que dá negativo. E o Rzinho é um comprimento, então tem que ser positivo. Então, essa parte negativa aqui você descarta. Quando você tirar a raiz aqui, a raiz de Rzão ao quadrado é Rzão. E a de 8 é 2 raiz de 2. Então vai ficar 2 raiz de 2 Rzão menos 2 Rzão dividido por 2. As duas parcelas você vai conseguir dividir por 2. Quando você tirar o Rzão em evidência, vai dar exatamente isso aqui. Então são dois caminhos diferentes, mas que levam para uma mesma resposta. Aqui eu usei mais a questão das propriedades da circunferência e tangenciamento. Aqui eu até usei isso também, mas eu usei, na verdade, só essa parte aqui, que isso aqui estava tangenciando. O que eu usei aqui fortemente foi a ideia da potência de ponto. Na verdade, eu usei que, quando você liga daqui para cá, vai estar passando pelo centro para isso aqui ser no diâmetro. Isso aqui ser 2Rzinho. Então, de uma certa maneira, eu usei o tangenciamento entre duas circunferências. Mas usei a ferramenta mais forte que foi usada na resolução 2, foi a potência de ponto. Que ponto? Do ponto O, em relação a que circunferência? A circunferência é menor. Por que eu escolhi o ponto O? Porque foi um ponto que eu consegui expressar as medidas em função de Rzinho e Rzão. E eu precisava de uma relação entre os dois. Sabrina, questão 502. Deu para entender as duas maneiras? Alguém pode perguntar, tem uma terceira? Não sei. Pode ter. Tá. A segunda vai estudar a potência de ponto. Potência de ponto em relação à circunferência. Foi isso que eu utilizei aqui. Que é um resultado que, quando eu apresento o resultado, eu normalmente apresento dessa forma que eu falei para vocês. Você tem uma circunferência, você tem um ponto fora dela. Aí você vai traçar uma reta que passe pelo ponto e corte a circunferência.
Ah, tem várias, Eduardo. Eu posso colocar a régua assim e sair girando a régua. Para cada posição da régua, você vai ter uma régua diferente. Onde esses tamanhos, a parte de fora e o topo, mudam, dependendo da reta que você passar. O que não muda é um produto. Tem um produto que não muda. Qual produto? Esse segmento todo, vezes a parte de fora, o resultado é sempre o mesmo, independente da reta que você traçou. Desde que passe nesse ponto e cruze a circunferência. Se por acaso tangenciar a circunferência, também vale. Só que o todo e a parte de fora passam a ser uma coisa só. E é por isso que aqui ficou Rzinho vezes Rzinho. Aí dá Rzinho ao quadrado. E por que está no capítulo de semelhança de triângulo? Porque para provar que essa propriedade vale, a gente usa semelhança de triângulos. A gente usa triângulos semelhantes ali. Tem a demonstração no livro. Eu acho que nos vídeos também tem. Então dá uma olhada. É importante entender o porquê das coisas. Mais dúvidas? Jefferson está se referindo à questão 578. Está no capítulo de triângulos retângulos. Vou fazer aqui a figura. Você tem uma circunferência. A partir dessa circunferência, você tem alguns segmentos. Você tem a figura dessa maneira que está aí. Bom, a figura, de uma certa maneira, te faz pensar em algumas coisas. Mas, como eu já digo várias vezes, você não pode se deixar influenciar pela aparência da figura. Então, o enunciado deve deixar claro algumas coisas. Vamos ler. Na figura, determine o raio da circunferência, sabendo que AC e AD tangenciam a circunferência dos pontos C e D. Então, D aqui é um ponto de tangência, C aqui é um ponto de tangência. Então, aqui você tem duas tangências, AD e AC, a essa circunferência. O que ele quer saber é qual raio. E dá duas medidas. Ele diz que BE é de 12 centímetros, que AE é de 54 centímetros. Primeira pergunta é: você acha que o D é ponto médio de AE? Ou seja, que o D vai dividir AE em dois pedaços do mesmo tamanho? Sim, não, por quê?
você tem uma certa simetria aqui na figura. Se eu traçar a reta OD, para que, se esse tamanho fosse o mesmo desse, o que aconteceria quando eu subisse no ângulo reto, eu não sei o que acontece aqui. Ó. Aqui está tangenciando e aqui não. A ideia é que, se continuar, fura a circunferência. Então, não afastou o suficiente para cá, para perpendicular ficar tangente. É de se esperar que esse pedaço aqui seja menor que esse. Ou seja, o 54 não está dividido ao meio pelo ponto D. Bom, o raio que eu tracei aqui, ó, uma circunferência tem infinitos raios. Né? Vai escolher um ponto ligado no centro, tem um raio ali. Obviamente, todos de mesmo tamanho. Mas aquele raio que eu tracei, ele está desconectado do restante da figura. Ou seja, será que não tem raios mais importantes de se traçar ali, que tenham alguma relação com a figura do que aquele que eu tracei? A resposta é sim. Que raio? Se aqui são pontos de tangência, de uma reta com uma circunferência, quando eu traço o raio até o ponto de tangência, ali vai ter ângulos retos, ângulos de 90 graus. Se eu ligar daqui para cá, ângulo reto. Se eu ligar daqui para cá, ângulo reto. E tá. A princípio, esses dois raios ali. Então, essa figura aqui, esse quadrilátero, tem 3 ângulos retos, que obriga o quarto também a ser para a soma dar 360 graus. E isso é mais do que um retângulo, que é um retângulo de dimensões iguais. Então, aquilo ali é um quadrado. Ali é um quadrado. Tá, mas em que é que isso me ajuda? Em nenhum momento o Rzinho está se conectando com 54 ou com 12. Mas se isso aqui é um quadrado, essa medida aqui essa medida aqui também é. E aí eu passo a poder escrever quanto é isso aqui, ó, que vai ser 54, tirando 54 menos 0. Aí eu vou traçar agora um outro raio, que eu acho que vai ser importante, que vai ser o raio AB. E aí eu vou chamar a atenção para esse quadrilátero aqui, ó. Vou desenhar aqui fora só para chamar a atenção. R 54 menos R 12. O fato desses ângulos aqui serem retos garante que aqui são paralelos. Ou seja, isso é um trapézio retângulo. Esse lado aqui, além de lado, é a altura do trapézio retângulo. Será que não tem uma maneira de tentar relacionar aquelas medidas de um trapézio retângulo? No próprio capítulo de triângulo retângulo, tem outros problemas onde aparece essa ideia do trapézio retângulo. Porque triângulo retângulo, a princípio, aqui eu não teria, né? Não teria. Mas se, por exemplo, por esse ponto aqui, eu traçar uma perpendicular, a base maior do trapézio, isso aqui vira um retângulo. Ó. Essa medida 54 menos R passa a ser a mesma daqui. Ó. Essa medida 12 passa a ser a mesma daqui. E aí esse pedacinho aqui ó, vai ser o todo menos R. 12 menos R. E aí você vai ficar com um triângulo retângulo, eu estou pintando aqui de vermelho, onde todas as medidas dependem de R.
E aí eu tenho uma relação que envolve aquelas medidas, no caso do triângulo retângulo, que é o teorema de Pitágoras. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, eu vou tirar uma equação onde a única incógnita vai ser o R, já que todos os lados estão dependendo apenas de R. Aplicando Pitágoras aqui, R ao quadrado, que é o quadrado da hipotenusa, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí o que é que a gente precisa agora? Desenvolve essa parte, quadrado da diferença de 2 termos, quadrado da diferença de 2 termos, desenvolve, soma os termos compatíveis e organiza a equação. Alguém destacou aqui, não é 12 menos R, é R menos 12, o R é maior. É R tirando 12, valeu, quem mencionou. Que é R menos 12. Aí você vai ter uma equação ali, vai dar uma equação de segundo grau. Lembrando que os valores de R, alguns valores de R podem não ser compatíveis. Esse você descarta. Precisa analisar depois ao resolver, né? Deve aparecer 2 valores de R, um talvez não sirva. Por exemplo, o R tem que ser menor do que 54. O R tem que ser maior do que 12, porque o R seria isso aqui tudo, ó, 12 é menor. Tá? Então o R tem que ser maior do que 12. Então tem que ser um número entre 12 e 54. Se não for, não serve. Ao resolver, R tem que estar maior do que 12 e menor do que 54. Se algum dos valores de R der 10, por exemplo, não serve. Ou der 60, também não serve. A gente chama de uma condição de existência para o problema. O R tem um certo significado. Jefferson, deu para entender bem? Essa é uma das maneiras de fazer. Utilizando o que tem no capítulo. Como é comprimento e tem tangentes ali, também dá para tentar fazer usando potência de ponto. Fala de comprimento, de tangência, de reta que cruza a circunferência. Aí a gente teria um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer. Outra ideia seria tentar utilizar a potência de ponto. Vou pegar aqui o ponto E e prolongar. E fazer algo parecido. Todo vezes a parte de fora igual a todo vezes a parte de fora aqui. Ia dar uma equação para resolver. Só que aí você precisa entender como é que ela vai cruzar aqui. Precisa entender o que é que vai ser aquela parte ali que complementa. Mas é uma outra ideia para o problema 578. Mais alguma coisa que eu possa, algum exercício, alguma dúvida que eu possa estar tirando? Helena falando do 580, que é um problema que está na mesma página aí do 578, no capítulo de triângulos retângulos. Tá, vou fazer a figura aqui.
S, Q, tá, vamos lá. Se dá uma figura como essa, e a questão 580 diz o seguinte: sejam dois círculos tangentes entre si internamente. Você já sabe que essa circunferência aqui e essa outra circunferência aqui se tangenciam internamente naquele ponto Q. Isso significa o quê? Que o ponto de tangência e os dois centros estão alinhados, estão sobre uma reta só. Sendo PQ igual a 8 e ST igual a 3, bom, ele não deixou claro, mas entende pela figura que P é o centro da maior, S é o centro da menor, P aqui é um ponto de tangência, essa circunferência, além de tangenciar a maior, também tangencia essa reta. Tá? E R é onde essa outra reta aqui também é tangente a maior, só que agora em Q. Você tem uma reta tangente a menor do ponto P, uma reta tangente a maior do ponto Q, e as duas circunferências se tangenciando no ponto Q. P o centro da maior, S o centro da menor. Ele deveria deixar claro isso no enunciado, não deixa. Medidas que ele dá. Ele diz que PQ mede 8 centímetros, esse tamanho aqui, ó, 8 centímetros. ST mede 3 centímetros. ST seria esse raio aqui até o ponto de tangência. 3 centímetros. Então, aqui, se é o raio até o ponto de tangência, é um ângulo reto. Tá? Calcula a medida RQ. Quer saber quanto é que mede esse tamanho aqui. Joguei as informações do enunciado na figura, agora eu tenho que buscar mais informações. Se essa circunferência maior tangencia essa reta, então o raio aqui chega na reta tangente, formando um ângulo reto. Aí eu vou destacar dois triângulos aqui, que eu quero que vocês olhem. O triângulo PDS e o triângulo PQR. O que é que esses triângulos têm de especial? PQR e PTS. São semelhantes. Por que são semelhantes? Estou dizendo que eu estou querendo que vocês percebam. Tem esse ângulo aqui em comum, ó. E além disso, eles têm ângulos de 90. Ângulo vermelho, 90, ângulo vermelho, 90. Eles são semelhantes pelo caso ângulo. E vai ser a semelhança desses triângulos que vai nos ajudar a tentar resolver o problema. Vou começar pelo triângulo maior. Lados do triângulo maior. PR, cuja medida eu não conheço. RQ, cuja medida é X. E PQ, cuja medida é 8. São proporcionais aos lados do menor. Só que eu tenho que pegar os lados correspondentes. PR estava oposto ao ângulo reto. Então, no outro triângulo, lado oposto ao ângulo reto. PS. Eu sei quanto mede PS. Esse pedacinho aqui, ó,
É tanto raio quanto esse daqui, ó. Não sei se esse trecho é 3 e o todo é 8. Então, lá tem que medir 5. Então, essa medida aqui eu conheço. 5. Eu vou falar aqui ser 3. 3. Então, aqui tem que ser 5. X está oposto a ângulo com duas curvas. No outro triângulo, quem está oposto a ângulo com duas curvas é 3. E só no terceiro lado do triângulo pequeno, que é PT. Qual é a dificuldade aqui? A dificuldade aí está que qualquer das duas frações que você iguala, você vai gerar uma equação com duas incógnitas. Então, tanto faz, escolher a primeira e a segunda, ou a segunda e a terceira. Talvez a pior escolha fosse a primeira e a terceira. Por quê? Porque jogava fora o que eu estou querendo descobrir, que é o X. Mas primeiro e segundo, ou primeiro e terceiro, eu tenho dificuldades. E aí, será que dá para descobrir um desses dois aqui, ó? Porque se der para descobrir um desses dois, aí eu volto para a semelhança de triângulos e descubro quanto é X. Dá para calcular PT por Pitágoras. Triângulo retângulo. 3, 5. Então dá para calcular isso aqui usando Pitágoras. É a melhor saída. Mas também daria para descobrir PR usando Pitágoras. 8x. Obviamente isso aqui ia ficar dependendo de x. Mas aí quando você jogasse aqui, dependendo de x, quando você igualasse as duas, ia ficar uma equação que só falava de x. Só que ia dar mais conta. Então, realmente, a maneira mais simples de resolver é aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo PTS. 5 ao quadrado igual a PT ao quadrado mais 3 ao quadrado. E isso vai dar o triângulo pitagórico, talvez mais famoso, que é o 3, 4, 5. 25 menos 9 dá 16. Se eu fizer as contas aqui, você vai encontrar aqui PT igual a 4. Com esse resultado, você joga aqui, aí você vai ter 4 quintos igual a x sobre 3. Basta pegar o 3 e passar multiplicando, você vai ter x igual a 12 quintos ou 24 décimos, ou ainda 2,4. Como que ele queria? Era o valor de x, medida RQ, né? Eu que chamei de x, né? Então o problema fica resolvido. Então, tive que usar algumas coisas de circunferência e tangenciamento, tive que fazer semelhança de triângulos e tive que usar a relação do teorema de Pitágoras. São problemas como esse que eu acho mais interessantes para você estar abordando com os alunos. Porque senão, se a gente fizer problemas onde só trata um tópico, uma coisa, uma equação, é como se a gente fosse ensinar a cozinhar e dissesse, hoje a gente vai aprender a fazer pratos usando só açúcar. Aí no dia seguinte, hoje a gente vai aprender a fazer pratos usando só pimenta. Hoje a gente vai aprender a fazer pratos usando só alface. Quando na verdade não é. Na verdade você usa várias coisas ao mesmo tempo para fazer um prato. Pois assim, da mesma forma, você não... Ah, esse tópico da matemática, eu uso ele para quê? Ele sozinho você não usa para nada, mas conectado com outras coisas, você usa para resolver problemas práticos, problemas que surgem
em situações que você está analisando. Isso aqui podia ser um mecanismo que você está criando e você precisa, sei lá, ter uma mola que vai controlar esse mecanismo e ela vai ficar na posição máxima aqui, a posição mínima ali, que tamanho tem que ter a mola. Não dá para criar problemas contextualizados. Não é simples criar problemas contextualizados, porque determinados problemas você precisa conhecer a teoria ligada. Se é um problema de física, conhecer uma teoria de física. Se é um problema de biologia, conhecer uma teoria de biologia. Então, às vezes, dá trabalho. Quem pediu a questão, entendeu? Uma outra ideia relacionada ao problema. Duas tangentes a uma circunferência traçada pelo mesmo ponto. Duas tangentes traçadas na circunferência pelo mesmo ponto têm o mesmo tamanho. Então, se isso aqui é x, isso aqui também é x. Tá? Se eu não quisesse usar a semelhança de triângulos, tá? Se isso aqui é x, isso aqui também é x. Aplicar Pitágoras aqui, isso aqui era 4. Então, a hipotenusa toda seria 4 mais x. Aí eu aplicar Pitágoras agora no triângulo grande, que tem hipotenusa 4 mais x e 8. Aplicava Pitágoras nesse triângulo. Aí eu descobri o valor de x. Aí eu deixava de lado a ideia de semelhança de triângulos. Usava só as relações métricas lá no triângulo retângulo. Era uma outra ideia. E deve dar o mesmo resultado. E aí estou usando uma outra propriedade de circunferência. Tangentes traçadas a uma circunferência para o mesmo ponto têm o mesmo tamanho. Se você chamou isso aqui de x, isso aqui também vai ser x. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Jefferson está falando da questão 374. Prove que qualquer paralelogramo circunscrito a uma circunferência é um losango. É um tipo de problema que mostra que você não resolve problemas de matemática só com números, né? Você não tem números aí. Você tem elementos geométricos que atendem determinadas condições, e eu quero mostrar que um determinado elemento geométrico, sob certas condições, acaba se tornando outro, acaba sendo outro também.
Você tem um paralelogramo. A única coisa que eu tenho como hipótese, como informação, é que ABCD é paralelogramo. E está circunscrito a essa circunferência, que eu vou chamar de lambda. Circunscrito a lambda. Circunscrito significa que os lados estão tangenciando a circunferência. Aí eu quero mostrar que isso aí é um losango. Como é que eu mostro que um quadrilátero é um losango? Se eu mostrar que os lados são todos congruentes. Tá? Sabrina depois está perguntando outra coisa. Então, o que é que eu uso aqui para mostrar que os lados são todos congruentes? Vou chamar esse trecho aqui de A e esse trecho aqui de B. Aí o que é que eu tenho? Segmentos tangentes a uma mesma circunferência traçada por um mesmo ponto são congruentes. Então, isso aqui é A, que também é A. Segmentos tangentes traçados a uma mesma circunferência traçada por um mesmo ponto são congruentes. Então, se ali é B, aqui também é B. Eu vou chamar isso aqui de C e isso aqui de D. Segmentos tangentes traçados a uma mesma circunferência por um mesmo ponto são congruentes, nessa medida D. Segmentos tangentes traçados por um mesmo ponto a uma circunferência são congruentes. Aí eu só estou usando a parte do circunscrito. Só que ele é um paralelogramo. Né? O que eu sei de um paralelogramo? A medida dos lados opostos são congruentes. Então eu tenho que A mais B vai ser igual a B mais C. A mais D igual a B mais C. Essa é a primeira informação que eu tenho. Outra informação, A mais B vai ser igual a C mais D. Mas eu quero mostrar que os quatro lados são a mesma medida. Vamos mostrar que os quatro lados têm a mesma medida. Por exemplo, eu teria que mostrar que o A mais B ele é do tamanho do A mais D. Né? Seria o mesmo que mostrar que B é igual a D. Se eu quero comparar esses dois aqui, ó, o C está fora. Se o C está fora, eu posso isolar o C aqui e substituir na outra. C vai ser A mais D menos D. Eu vou jogar aqui. Ó. Se eu jogar essa informação aqui, eu vou ter que A mais D vai ser igual a A mais D menos D mais D. Eu posso subtrair agora A de cada lado. Se eu subtrair A de cada lado, eu vou ter, cancela. E eu vou ter aqui que 2D é igual a 2D. Se 2D é igual a 2D, então D é igual a D. Se D é igual a D, eu estava chamando de D aqui, ó. Agora é D. Se esses dois lados são congruentes, A mais B vai ser igual a B mais C. Você vai ter que o C variar. E aí todos os lados vão ficar A mais B. Então isso aí vai ser um losango. Sabrina está falando da página 151. Posição relativa entre circunferências. Tá? Vou explicar.
Jefferson, entendeu? 374. Ok. Tem até um aplicativo que ilustra bem direitinho essa questão da página 151. Mas como eu ainda vou ter que procurar, para perder um certo tempo, eu vou explicar o quadro mesmo. Imagina que uma circunferência fixa, não vai se movimentar, uma reta também fixa, passando pelo centro da circunferência. Agora, eu vou pegar uma circunferência, que eu vou chamar de móvel, que eu vou poder movimentar, um centro também nessa reta. Vou desenhar aqui, em vermelho. Essa primeira circunferência, eu vou chamar o raio dela de R1. E essa segunda aqui de R2. O centro da primeira de O1, o centro da segunda de O2. E essa distância entre os centros, O1 até O2, eu vou chamar de D. E aí a ideia é relacionar o D com esses raios, à medida que essa circunferência se movimenta aqui sobre essa reta. Quando elas estão assim, na posição que a gente chama de externas, o que acontece? O D é maior que a soma dos raios, porque a soma dos raios são esses dois trechos aqui, ó, e o D é maior. Então, circunferências externas. Você tem um D maior do que R1 mais R2. Aí vou aproximar. Vai chegar um momento que elas vão se tocar. Vão se tangenciar externamente. Quando se tangenciar externamente, aí precisa um resultado que a gente conversou. Esses dois centros e o ponto de tangência estão alinhados. Então, quando você pega R1 e R2, a soma desses raios dá exatamente essa distância. Circunferências que se tangenciam internamente. Você vai ter D igual a R1 mais R2. Aí continua a empurrar a circunferência. Agora elas já não vão estar mais tangentes. Elas vão estar secantes. Elas vão ter dois pontos em comum. Você vai ter a situação como essa daqui. Você liga daqui para cá, R1. Você liga daqui para cá, R2. E essa distância aqui, ó, é D. Aí você passa até um triângulo ali. Aí você usa a ideia da desigualdade triangular. Cada lado vai ser menor do que a soma dos outros dois. Só que
lá na desigualdade triangular, a gente também consegue mostrar que cada lado é maior do que a diferença dos outros dois. No caso, não interessa só a diferença positiva. Então, modo da diferença deles. Nesse caso aqui, as circunferências são secantes. Aí continua a empurrar essa circunferência. Vai chegar um momento que elas vão se tangenciar internamente. Vocês vão ter só um ponto em comum, só que uma vai estar no interior da outra. Isso acontecer, vai ficar assim. Um, dois. Daqui para cá, é o raio da segunda, R2. Daqui para cá, é R1. E esse tamanho aqui, ó, é D. Então, você vai ter que o D é justamente o R2 tirando R1. Circunferência. Tangentes. Aqui, desculpa, né? Aqui é externamente. Uma estava externa à outra. Aqui é que é internamente, tangentes internamente. Porque uma está dentro da outra. Antes eram tangentes externamente. Aqui você vai ver que D vai ser igual a R2 menos R1. Estou colocando em modo, porque no meu desenho estou considerando a primeira menor, mas pode ser que a que você está movimentando seja maior. Aí a diferença é positiva. Se você afastar mais ainda, o que, vai acontecer? Essa distância vai diminuir mais ainda. Teria uma outra posição, que era como se tivesse uma internamente a outra, mas sem pontos em comum, onde a distância seria menor do que a diferença dos raios. Se você descolasse, era um pouco mais lá. Podia chegar até o momento que as duas tivessem o mesmo centro. Aí essa distância seria quanto? 0. Era a menor distância que você podia ter entre os centros da circunferência. Então, essa é a maneira que eu acho interessante de explicar o que tem na página 151, que fala de circunferências. Posição relativa entre circunferências. E aí, Sabrina? Melhorou um pouco mais? Obrigado aí para quem pôde assistir a aula. Saúde e paz aí para todo mundo, tá bom? Até mais. Eduardo, Oi. quando a disciplina o semestre o senhor vai até que data? Bom, a princípio ela iria até outubro, né? Só que a gente ficou um mês sem aula aí. Então eu estou prevendo ir até o final de novembro. Talvez um pouco mais. Vai depender de como é que eu vou conseguir, o que é que eu vou conseguir ver de geometria espacial, tá? Porque a gente precisa ver ainda sobre áreas para poder falar de geometria espacial. Então, vou ver a programação direitinho e aí eu passo para vocês. Mas, com certeza, o mês de novembro a gente vai ter aula. Eventualmente, como a gente conseguir andar, talvez um pouquinho em dezembro. Tá? Mais alguma dúvida? Eduardo, a atividade é para enviar, né? Sim, não se preocupe. Mande o que você conseguiu, tá bom? A princípio, a aula de hoje seria para te dar subsídios para mandar mais algumas questões que você não tivesse conseguido até então. Mas procura mandar aquilo que você conseguiu. Quanto mais, melhor, tá? Mas, a princípio, não vai lhe atrapalhar a questão de nota nem de frequência, não. É só para que eu possa ver o que cada um está conseguindo fazer. Tá bom?